Olá! Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho no canal sobre um comportamento muito presente nos dias de hoje e muito presente na nossa juventude. E esse comportamento, ele vem muitas vezes acompanhado de uma série de diagnósticos. Que diagnósticos? O jovem, o adolescente, e o jovem, quando eu digo jovem, eu digo ali na faixa dos 20 aos 30 anos. Mas o adolescente também, ali o pré-adolescente, dos 11, 12 anos em diante ali, ele já procura, muitas vezes, o serviço da saúde mental, do psicólogo, ele já vem com vários diagnósticos. Mas ele apresenta ali uma característica muito peculiar, digamos ali, muito presente nessa faixa etária, que é: ninguém gosta de mim, ninguém me entende, as pessoas não sabem me entender. E quando você começa a perguntar, quando você começa a querer entender isso, vem lá de trás, óbvio. Vem de uma forma muito fragilizada de se apresentar, essa personalidade muito frágil, de não ter entrado em contato com frustração, de acreditar que ele tem que ter tudo do seu jeito. Porque muitas vezes, lá na infância, foi assim que ele foi criado. Tudo que ele quis, ele teve. Eu quero um celular. O pai e a mãe deu. Eu quero isso. O pai e a mãe deram, forneceram. E aquela criança, aquele adolescente que cresceu tendo todos os seus gostos realizados, todos os seus desejos realizados. Então, aquela pessoa que vai crescendo, né, sem saber os seus deveres, mas ele só tem direitos. Então ele vive num mundo de ilusão, onde não existe frustração. Onde o mundo que ele cria deve ser ilusoriamente do jeito que ele imagina. Então ele acredita que todos devem gostar dele, todos devem fazer o que ele acredita que ele tem direito. E a frustração maior vem quando, eventualmente, eu digo eventualmente porque normalmente ele não quer nem trabalhar. Porque quando se fala em trabalho, ele traz uma fala: eu me sinto oprimido. Se o pai ou a mãe falar em trabalho, é opressão. Porque ele não merece trabalhar. É uma coisa muito ruim. E lá no trabalho, ele vai ser oprimido. Porque se cobrarem alguma coisa pela tarefa, a tarefa pela qual ele foi contratado, isso vai ser opressão. E isso, como é que funciona? Esse ego fragilizado. Eu falei no outro vídeo aqui que isso é formação em casa. Então, e aí varia muito de família. Não existe uma fórmula para se educar. Mas existe aí aquela questão da família. Muitas vezes os adultos, para facilitar para si, para o pai e para a mãe, não trazem para si as dificuldades de educar um filho. Isso pode, isso não pode, isso você pode fazer, até aqui você pode, isso é sua responsabilidade, isso não é. Aqui você está certo, aqui você está errado. Porque é assim, é o mundo real. Então, quando ele vai crescendo nesse mundo fantasioso de que tudo pode, ele vai começando a enfrentar frustrações, muitas vezes na escola. Se ele tiver uma discussão com um colega, por uma situação de grupo, de trabalho de grupo, qualquer coisa do tipo, ele vai se sentir oprimido. É a primeira palavra que ele fala. Primeiro ele vai se sentir oprimido. Depois ele vai dizer que ele não quer ficar no grupo, porque a pessoa está contra ele. E aí ele chega em casa fazendo essa queixa. E os pais
vão agir, nesse modelo que eu estou trazendo aqui, os pais vão agir de que forma? Ou eles vão à escola reclamar com o professor, com a direção. Como assim? Meu filho está se sentindo oprimido porque alguém do grupo não concordou com ele. E, afinal de contas, em casa ele manda. E quando alguém da escola eventualmente queira colocar a real situação, muitas vezes o pai não aceita e transfere essa criança, esse jovem, esse adolescente de escola. E aí pode acontecer o mesmo em outra escola. E assim sucessivamente. Falei também em outro vídeo aqui que existem situações em que em um semestre, eu vi, quando eu era diretor da escola, essa criança já tinha rodado 4 ou 5 escolas. Então, como vocês sabem, o problema são as escolas, não é meu filho. Porque meu filho é muito bom. E aí esse problema vai acontecendo cada vez mais. Por que cada vez mais, né? Porque os pais, na realidade, não querem saber ali de tratar a questão de como é que esse filho deve ser visto. É meu filho, então ele pode tudo. Só que o mundo não é assim. E aí como é que vai crescendo essa pessoa? Ela não vê que o mundo, ela não consegue perceber, porque o mundo que ela vive não tem não tem frustração. Ela pode o que ela quiser, porque o pai e a mãe oferecem isso, só que o pai e a mãe não são para sempre. E aí esse ego fragilizado, né, essa personalidade que ela vai desenvolvendo, vai trazer muita frustração, porque ela vai buscar relações que façam exatamente o que ela imagina que seja o ideal para ela. E na verdade, ela acredita que precisa ser assim o mundo, porque ela foi criada nesse mundo. E o que vai acontecer nessa situação? Ela vai entrando num movimento de estar sendo, na verdade, muitas vezes rejeitada pelo grupo de amigos. E ela muitas vezes vai se fechando. Quando ela se traz ali, eu não tenho muitos amigos. Eu não gosto muito de me relacionar. E aí ela se relaciona com o quê? Com os grupos que ela vai formando na rede social. E aí vem lá a questão da tecnologia. E nas redes sociais, na tecnologia, tem os dois lados. Você encontra grupos para tudo. E claro, nós temos a necessidade de pertencimento. E ela vai buscar ali pessoas que vão se identificar com ela. Grupos onde ela vai se sentir pertencente. Grupos em que vão aparecer ali pessoas que também não se sentem pertencentes, não se sentem amadas, que se sentem rejeitadas, e ali começa o grande problema. Pessoas fragilizadas, pessoas que vão se identificar, e aí, quando vai procurar ajuda, ela já traz assim, olha, eu tenho depressão, eu tenho borderline, eu tenho síndrome do pânico, quando não traz ideação suicida, quando ela não traz mutilação. Quando os pais vão perceber, muitas vezes já está instalado ali um comportamento muito, digamos ali, sério, para não dizer outra coisa. E aí não adianta tratar só o adolescente, porque ele é produto de uma família. Então ele começou esse comportamento lá atrás. Esse jovem hoje, esse adolescente, ele foi educado lá atrás assim. Por quê? Porque às vezes, pensando em acertar, que todo pai e mãe tenta acertar, errou-se. Não se trouxe para o mundo real esse ser. E aí essa pessoa vai sofrer muito. Porque ela vai acreditar num mundo que não existe. Um mundo sem frustração. Ela vai buscar aceitação do jeito que ela acredita que tem que ser. Do jeito que ela foi educada. Eu quero assim. Tem que ser assado. E o mundo não é assim. O mundo é outra coisa, né? Cada um por si. Você tem direitos e o seu direito termina quando começa o direito do outro. Eu discordo das tuas ideias. Isso não quer dizer
que eu esteja contra você. E aí começa toda a questão emocional comprometida. Muitas vezes cria-se a dependência emocional, cria-se ali aquela carência, porque esses pais não vão durar para sempre. Aí é aquele momento que N situações podem acontecer. Por exemplo, essa pessoa pode se relacionar com pessoas que podem ali perceber esse comportamento dela e abusar. E elas porque percebem que ela vai ser muito carente. Ela precisa de atenção. Ela precisa de afeto. A dependência emocional pode ser desenvolvida aí. Ela é tão carente que ela vai aceitar qualquer coisa para alguém ficar com ela. E essa qualquer coisa é qualquer coisa mesmo. Ela pode ser vítima de estelionato emocional, para não dizer outros comportamentos. Então, muitas vezes não se percebe como é sério colocar limites e mostrar o mundo real. Enfrentar frustrações. O sim, o não, o talvez. Isso pode, isso não pode. Até aqui sim, até ali não. E procurar ajuda na mais tenra idade, nos comportamentos infantis, né, e na idade escolar, no comportamento em casa, na questão de quando a criança começa a se fechar muito no quarto, quando ela não tem amizade. Por que ela não tem amizade? Ou ela tem um amigo só, 2 amigos. Por quê? Por que ela não tem muitos amigos? Por que ela apresenta comportamentos negativos na escola? Por que está sempre tendo problema na escola? O que acontece? Será que é sempre a escola que é culpada? Onde está a responsabilidade dela? As coisas acontecem quando eu permito que aconteça, ou qual é a minha responsabilidade? Ou será que eu tenho sempre o lado vítima e o outro que é culpado? Eu terceirizo a responsabilidade já desde criança. Os pais vão desenvolvendo isso. Meu filho está certo, a culpa é do outro. Como é que é essa questão de seguir esse comportamento, indo desenvolvendo desde criança para chegar lá na fase adulta e terceirizar? Eu sou vítima, o outro é culpado, olha o que ele fez comigo, veja como eu sofro, ninguém me entende. Quando você deve entender a sua posição no mundo. Quem é você no mundo? Qual a tua responsabilidade sobre você, sobre as suas ações? Sobre o que você faz e o que você deixa de fazer. A tua responsabilidade enquanto ser. E aqui fica um questionamento. Como é que anda a tua responsabilidade enquanto pessoa, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto ser? Você é aquela pessoa que assume responsabilidades? Seja certo ou errado? Aquela pessoa que pede desculpas e ensina seus filhos a assumirem erros? Pedir desculpas e saber, errei e agora vou crescer com esse erro. Ou você é aquela pessoa que, não, eu não erro, a culpa é do outro. Como é que andam as suas emoções na questão de responsabilidade por suas ações? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, tenha feito sentido para você. Se fez, curte, compartilhe e se inscreve no canal. Até mais.